pessoas, Júnior aqui, sejam bem-vindos à nossa Semana do Ukulele, uma série de aulas que a gente vai fazer gratuito para você aprender esse instrumento tipicamente havaiano, que presta atenção, não é um cavaquinho. O pessoal sempre chega aqui na escola, vê eles pendurados, esse aqui é um instrumento, um ukulele soprano, é o que eu uso para aula. Tem um outro que eu uso para apresentação, mais à frente eu posso explicar os diferentes tipos. Mas sempre que você vê esse instrumento aqui, ó, tá vendo o design dele? Cordas de nylon, 4 cordas, com esse som, com essa sonoridade tipicamente do Havaí, ó, né? É totalmente diferente, a título de curiosidade, de um cavaquinho. Esse aqui é de um cliente que deixou aqui pra gente arrumar o braço, tinha quebrado o braço. Inclusive, se você precisar de manutenção de instrumento, a gente tem serviço de luthiaria, o contato tá na descrição do vídeo. E tá vendo que o cavaquinho é literalmente um violão em miniatura, porém com 4 cordas, as cordas mais finas, mais agudas do violão, e a afinação é muito parecida, com exceção da cordinha de baixo, que é um Ré, no violão é Mi, mas é só uma curiosidade para você. Mais à frente, se vocês gostarem desse projeto, a gente pode ter aula de cavaquinho também. Mas enfim, vamos focar aqui no ukulele. Tem gente que pronuncia ukulele, tem gente que fala ukulele, as duas pronúncias estão certas. Eu pronuncio ukulele. Muitas coisas são parecidas. Se você que toca guitarra, violão, você pode tranquilamente, através de teoria musical, aprender a tocar esse instrumento que está em alta agora. Brasil, Estados Unidos, Alemanha, tem muitos bons músicos, né, colocando essa sonoridade, principalmente música pop, né, música folk, que é muito interessante. Instrumento fácil de carregar, excelente também, eu super indico para criança que vai aprender a tocar um instrumento, ou literalmente você que quer um negócio fácil. O ukulele ele é muito fácil, posições muito simples de fazer, tá vendo? Ó? Muitas delas com um dedo só, uma pestana, posições bem similares ao violão. Então, instrumento porta de entrada, por isso que eu estou escolhendo ele para essa série de aulas. Então vamos lá. Algumas coisas são muito parecidas, né? Obviamente a teoria musical se aplica a todos os instrumentos. Você não precisa dominar uma teoria musical excepcional para você tocar um instrumento, mas no decorrer que você vai entender que teoria musical não é um bicho de 7 cabeças quando ela é bem explicada e vai fazer toda a diferença para você tocar. Algumas das diferenças são as afinações, que elas mudam. Existem algumas afinações para o ukulele, a gente usa uma padrão que eu vou explicar numa próxima aula. Essa primeira a gente vai entender o conceito, como é que ele funciona e algumas técnicas para você pelo menos dominar a sonoridade. Depois a gente dá o próximo passo, aprende os acordes, o ritmo e a primeira música, fechou? Uma diferença particular é que no violão a gente sempre aprende que a gente tem que tocar em cima da boca, não é? Só que no ukulele, a região certa da gente tocar é entre o corpo e o braço, ó. Tá vendo que vem o desenho do corpo? A gente pega aqui, ó. Aqui é a região de tocar, que é a região que as cordas vão ter mais brilho. Ó, se eu tocar mais para trás, vai apagar um pouco o som. Entendeu? Então, ó. A gente toca literalmente aqui, que é diferente de outros instrumentos. As cordas, a gente tem uma afinação bem padrão, que ó, a corda de cima, a quarta corda, porque a gente conta de baixo para cima, é um sol. Logo abaixo dela, que é a corda mais grave, que inclusive é a corda que dá a característica da sonoridade, é um dó, tá vendo? Você vai aprender esse padrão também. Logo abaixo a gente tem um mi, que é a segunda corda. E a primeira corda é um lá, pra gente ter essa caracterização. Vou ensinar na próxima aula como que você vai afinar de uma forma bem prática, bem fácil, o instrumento e manter ele afinado. Aqui a gente tem o corpo do instrumento, né, que é de madeira. A gente tem o cavalete, igual ao instrumento de corda. As cordas do ukulele, elas são de nylon, elas não têm pressão igual uma corda de violão, que são vários quilos. Então, se você, por curiosidade ou por não saber colocar uma corda de aço aqui, isso aqui vai arrancar do instrumento, porque ele é bem simplesinho a colagem, muitos deles nem são parafusados. A gente tem a boca do instrumento, tá vendo? É onde a gente tem a reverberação do som, cordas. A gente tem a pestana, que é muito importante você saber qual parte que é essa de qualquer instrumento de cordas. Está vendo essa partezinha branca? Deixa eu virar por causa da luz. Isso. Você está vendo a partezinha branca aqui, ó, entre a mão e o braço do instrumento. Aqui a gente tem a escala. Tudo isso aqui, ó, é o braço. Porém, essa parte mais escura, que as cordas estão sobrepostas e que a gente coloca os dedos, isso é chamado de escala. Mais à frente também você vai entender por que a gente chama isso de escala em qualquer instrumento de cordas, vamos dizer assim.
Deixa eu ver, cordas, pestana, as tarraxas, que é onde a gente usa para afinar, né? Existe um método também que eu vou ensinar depois você para ele não voltar a afinação, que o ukulele volta muito, se afina, ele vai e acaba descendo a afinação. A mão eu falei. As casas são as divisões. Tá vendo que o braço do instrumento, deixa eu segurar mais perto. Tá vendo que o braço do instrumento tem essas divisões? Aqui, ó. Casa 1, casa 2, 3, entre os trastes, tá vendo? Isso aqui são as casas, quando a gente se refere a elas. Os trastes, como eu falei. Ok, o tampo traseiro é a madeira, sempre que a gente fala. E o tampo dianteiro, né? O que você vai entender aqui? Quando você vai tocar, a gente tem técnicas que a gente aplica para poder tirar o som. Uma delas, por exemplo, é como você vai colocar o instrumento no colo. O violão, aquela voltinha do corpo do violão, você encaixa na perna, não é? Não é? Só que nesse caso aqui não. Vai ser essa parte aqui do ukulele que vai encostar na sua coxa. Tá vendo? Ó, encostou. O braço dele vai ficar mais levantado do que o braço de um violão, de uma guitarra. Vai ficar literalmente em pé no seu colo, tá vendo? De forma que o braço, a sua mão, posicione aqui, ó, no entrelinho, na volta das cordas. Não pode ser para trás nem para frente, tá bom? Vou botar a afinação. Ok. Seguinte. Primeira coisa, você vai pegar o instrumento, não precisa estar afinado por enquanto. O que você vai fazer? Você vai pegar os dedos, ó, tá vendo os dedos? Você vai numerar eles, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Levanta a mão na sua frente, ó, olha para sua mão e conta, ó. 0, 0 por quê? Porque vai ficar na parte de trás do braço, a gente não vai utilizá-lo, né? 1, 2, 3, 4. A gente vai utilizar esses 4 dedos para poder fazer os acordes e produzir as notas. Então, outra curiosidade é isso, ó. Acorde são aquelas posições que a gente faz no instrumento, ó. Nota é quando a gente toca um som sozinho, ó. Deixa eu ver. Tá vendo? Ó, toquei algumas notas. Nota, nota. Tá vendo? Nota é um som sozinho. Então, as posições são acordes, né? O que você vai fazer? Com o dedo 1, você vai colocar aqui na primeira casa. Não pode encostar no traste, ó. Não pode colocar o dedo em cima do ferro. É no meio, tá vendo? E aí você pode utilizar uma palheta, como você pode tocar sem, com a mão nua. Eu prefiro só com a mão. Nesse caso eu não gosto de usar tanto palheta no ukulele. Você vai pressionar o dedo e vai tocar. Só que como que você vai fazer? Ó? Presta muita atenção. A gente não faz, não é assim para fora. A gente faz para baixo. Ó. Tá vendo que eu escorei na corda de baixo? Isso vai valer para todas as cordas. Compreende? Porque você vai ter mais velocidade para tocar solos mais à frente. Trocar de posição quando seu dedo está escorado. Se ele estiver solto, vai ser esquisito, né? Você não vai ter apoio para tocar, vai ficar aquela mão frouxa para tocar e não vai ter um som legal. Próximo, você colocou o dedo 1. Isso é chamado aquecimento. Primeira coisa que você tem que aprender a fazer. Então você toca, ó, dedo 1, tocou. Colocou o segundo dedo na próxima casa. Quando você colocar o segundo dedo, você vai levantar o primeiro. Você não vai fazer assim e deixar os dedos, não. Em guitarra tem essa técnica, mas para esse instrumento não. Quando você coloca um dedo, colocou um dedo, eu vou levantar o anterior, ó. Entendeu? Você vai tocar, só que você vai ter que tocar aqui, né? Ó. 1, entende? Colocar o próximo dedo e levantar. Tá vendo que eu pus na segunda casa? 2. Colocou o próximo. 3. Colocou o próximo, que é o que você mais vai ter dificuldade de colocar. Se você não toca, esse dedo seu, ele vai ter muita dificuldade. 4. E você vai contar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Começar de novo. 1, 2, 3, 4. E voltar, ó. 3, 2, 1. Conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Vamos de novo? Ó. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Tenta você aí, ó. Quando você conseguir fazer em uma corda, você vai fazer em todas elas. Porque o que acontece com o aluno quando ele está principalmente começando? Ele troca aqui, ó, esquece que tem que trocar aqui também. Se você descer essa mão, você tem que descer essa também, ó. Vou fazer, ó. Conta comigo em voz alta, mas não toca, ó. 1, 2, 3, 4. Voltando. 4, 3, 2, 1. Desceu.
desceu aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Desceu a segunda corda. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Desceu. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Aí você sobe. 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Não precisa fazer rápido. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Faça no seu tempo. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Se você conseguir fazer isso, você está apto para a gente ir para a segunda aula. Por quê? Você vai estar pensando, dando um comando para sua mão e ela vai saber obedecer o seu comando, que é essencial. Isso é coordenação motora. Esse é o exercício que a gente fala que é aquecimento. Ele serve para o seu músculo obedecer a ordem que a sua cabeça está dando, correto? Outra dica muito legal aqui para você é o seguinte, ó. Tá vendo aqui? Quando a gente está tocando, a mão não pode ficar assim, ó, colada no braço. Você não vai ter espaço para trocar. Tem que ter um espaço, ó, tá vendo? Que tem um espaço entre a palma da mão e o instrumento, tanto que eu vou ter que correr, né, com a mão. Então tem que ter um espaço, ó. Ponta dos dedos. Se você estiver tendo dificuldade para fazer esse exercício, comenta aqui no campo de comentários, não sei qual rede social que você está assistindo. Conseguiu? Você assiste a segunda aula que a gente posta amanhã. Fechou? E tchau!